voto para presidente, lembrando que Lula é ladrão e mentiroso, sim, e Bolsonaro era o remédio que não fez efeito. Quem poderá nos defender? E aí o CFH 2013, ele fala aqui: Kim, supondo que fosse proibido votar nulo no segundo turno e as opções fossem Lula ou Bolsonaro, em quem votaria? E qual dos dois seria mais danoso para o país como presidente nos próximos anos? Vamos lá. Primeiro, não acho que ninguém possa nos defender. Acho que é isso aí, o cenário tá dado, é o Lula ou o Bolsonaro e não há nada que nos faça sair disso e eu vou votar nulo. Aí o segundo pergunta, bom, se você estiver num país que é proibido votar nulo, bom, aí eu não sei, vou me rebelar contra o regime que tá me proibindo de votar nulo, porque é o regime que tá errado. Eu tenho que ter o direito de não votar e se ninguém me representa, por que eu vou votar no sujeito que não me representa? Nenhum nem outro. Acho que os dois são igualmente corruptos e autoritários. E você, Orlando? Vai votar em quem? Quem será? Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho a menor dúvida que é a melhor alternativa para o Brasil. Experiente, capaz. Mas você não tem capacidade de diálogo. Você não vê nenhuma outra alternativa? Tipo Ciro? Não, Ciro é um nome extraordinário. Ciro é um homem super preparado, qualificado, experiente, com muita capacidade. Se ele estivesse na frente nas pesquisas, você votaria nele? Nós temos que construir um caminho viável para derrotar o Bolsonaro. Eu, diferentemente do Kim, eu voto no presidente Lula. Mas se tiver um outro candidato para derrotar o Bolsonaro, eu voto. Porque o Bolsonaro, ele está fora do plano da civilização. Eu posso ter divergência com o pensamento do ex-governador João Dória, com o Luiz Felipe Dávila, que é do Novo. Posso ter divergência com um monte de candidato aí na praça. Agora é o seguinte, eu considero que eles são do campo da civilização. Nenhum deles faz ataque sistemático à democracia. Ó, o Bolsonaro se elegeu 8 vezes na urna eletrônica. Se elegeu presidente na urna eletrônica. Na urna eletrônica ele elegeu o 01, o 02, o 03, o 04, elegeu a mulher 01, quase elegeu a mulher 02 na urna eletrônica. Aí agora ele fala assim, não, essa urna não funciona. Porra, mano, cara de pau. Por que ele quer? Criar um ambiente para dizer, ó, se eu perder a eleição porque foi fraudado, vou virar mesa. Isso não é sério. Então, eu considero assim, a divergência na política, assim, eu e o Kim, a gente está aqui, às vezes até num tom de brincadeira, a gente tem muita diferença de verdade. Nós fazemos debates no Congresso Nacional com posições muito diferentes. Mas eu reconheço que ele é um cara que tem compromisso com a democracia. Eu reconheço que todos os candidatos a presidente, exceto o Bolsonaro, estão no campo da democracia. Bolsonaro, para mim, não. Por isso que eu faria tudo e votaria em quem quer que fosse para derrotar Bolsonaro, que ele é o mal maior, ele é uma ameaça à vida democrática do Brasil. Você concorda que o Bolsonaro é uma ameaça à vida democrática, que é o único que é... Não, eu concordo que ele é uma ameaça à nossa democracia, não tenho a menor dúvida de que hoje, com o aparelhamento de... Bom, saiu agora a denúncia que está indo para o Supremo Tribunal Federal ele interferir na PF para tentar salvar o Milton, né? Ligar para o Milton falando que vai ter busca e apreensão e etc. E já substituiu o delegado que investigava o Renan Bolsonaro, substituiu o delegado que investigava o Flávio Bolsonaro, substituiu o delegado que derrubou o ministro do Meio Ambiente, né? Esqueci o nome dele, o Salles. Derrubou o Salles, né? O delegado, o nome dele é Saraiva, também foi substituído. Enfim, todo mundo que investigou o governo, ele tirou da Polícia Federal. Receita tá fazendo exatamente a mesma coisa com a Corregedoria, enfim. E é um sujeito que, na primeira oportunidade que tiver, manda fechar o Congresso Nacional, manda fechar as instituições sem nenhuma sombra de dúvida. Agora, primeiro, duas coisas. O que eu pessoalmente sofri na mão dos governos petistas, né, principalmente no segundo mandato do governo Dilma, de apanhar, de ser atropelado por membro do MST, de tomar paulada, rojão, pedrada de gente do MTST amando do Cibá Machado, de minha mãe receber ameaça de morte ligando na casa dela por falar que sou golpista, que sou fascista, da experiência que a gente teve do Lula, tentar usar o Ministério da Justiça para tentar caçar o visto do jornalista que chamou ele de cachaceiro, o jornalista acho que do New York Times, e só recuou porque a justiça deu uma decisão a favor do jornalista e contra nem o Bolsonaro, que é o Bolsonaro e tem a agressividade que ele tem contra a imprensa, nunca tentou caçar visto de jornalista como o Lula tentou. 2016, o manifesto do PT pós-impeachment, falando que o PT só caiu porque não
aumentou sua influência na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e nas Forças Armadas. Isso não é manifesto de Partido Democrático, isso é manifesto de partido que quer se manter no poder a qualquer custo. E o próprio Mensalão e o Petrolão, que também não só foram escândalos de corrupção, mas também foram escândalos de atentado à democracia, de submeter o parlamento ao executivo na base da propina. Por isso, eu acho que os dois são igualmente perigosos para a democracia e para os cofres públicos. Chocante. É chocante ouvir o deputado Kim Kataguiri fazer uma equiparação dessa. Eu compreendo as diferenças, a leitura distinta do que foi a história do Brasil recentemente, eu divido da sua avaliação. Agora, você não perceber que Bolsonaro é um risco à democracia, ele se distingue de todos os outros. Bolsonaro é um retrocesso civilizatório. O Bolsonaro é um retrocesso civilizatório. Eu espero muito que nós consigamos chegar no segundo turno contra ele para derrotá-lo. E eu falo para você, tenho convicção que o Lula vai chegar no segundo turno. Se não tivesse, quem lá estivesse, eu votaria sem menor dúvida. Felizmente, a maioria das pessoas pensam assim. Você já pode perceber que hoje saiu uma pesquisa no Datafolha, 55% não quer nem saber dele. Tem uma parte que é a parte que acredita que a Terra é plana, essas coisas assim. Essa gente não tem o que fazer. Mas quem tem alguma noção sabe que tem diferença aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você tem diferença, que é um compromisso básico. Qualquer analista político percebe, o presidente Lula, uma coisa retórica da disputa política, que muitas vezes os partidos têm, as lideranças têm, mas nunca se colocou em xeque, nunca se atacou tanto a Suprema Corte do Brasil. Nunca. E a Suprema Corte é a última linha de defesa da Constituição. Então, eu lamento, sinceramente lamento que o deputado Kim Kataguiri não consiga compreender o significado. O Brasil não aguenta 4 anos de Bolsonaro. Não aguenta. Espero que você reflita até o segundo turno e não precisa falar, não precisa botar no Twitter, mas no segredo da urna, que o seu compromisso com o Brasil, ou o que existir de compromisso com o Brasil, lhe conduza a votar contra Bolsonaro. No Lula jamais. Eu voto contra o Bolsonaro votando nulo.